Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Na quarta-feira, ontem, dia 23 de abril, tivemos o Fortaleza jogando fora de casa contra o líder do seu grupo, o surpreendente Bucaramanga, né? Bucaramanga ali com, com, com bom retrospecto, sem ter perdido, já tinha enfrentado o Racing Colo-Colo, conseguiu 4 pontos, ganhou do Racing, tão surpreendente, porque todo mundo imaginava, obviamente, que o Bucaramanga seria o último colocado do seu grupo. Imaginava o Bucaramanga ser o mais fraco. E não é isso que está acontecendo. E é justamente por isso que tá embolado, tá estranho o grupo do Fortaleza, que é o grupo E. Fortaleza que fez um jogo, empatou, perdeu, na verdade perdeu o Racing na primeira partida em casa, depois saiu para jogar contra o Colo-Colo, o jogo não terminou, todo mundo espera que a Comebol cumpra o regulamento e dê os 3 pontos para Fortaleza, mas daí a gente está falando de Comebol. Quando se fala de Comebol e CBF, irmão, tu não pode confiar em nada. Falou Comebol, falou CBF, irmão, não confia em nada. Nada, nada. Não dá para confiar. Mas a gente espera que o Fortaleza ganhe os pontos. E aí, levando em consideração que o Bucaramanga é o líder do grupo, né? O Fortaleza tem mais 3 jogos, né? Essa foi para a rodada número 3. O Fortaleza tem mais 3 jogos, sendo que o Bucaramanga joga em casa. O Fortaleza joga contra eles em casa. Você levar em consideração jogando fora de casa, um ponto não é ruim. Um ponto não é ruim. Mas tem alguns outros aspectos desse jogo. Bucaramanga 1, Fortaleza 1. Acredito eu que parte da torcida do Fortaleza vai estar comemorando o empate e parte da torcida do Fortaleza vai estar criticando o Fortaleza. A parte vai estar achando que o Fortaleza perdeu 3 pontos, outra parte da torcida vai achar que o Fortaleza ganhou um ponto, né? Mas isso vai depender muito do ponto de vista, de como você olhou o jogo e como você está olhando a tabela. Né? Você tem que olhar para a tabela, olhar para o jogo, tem, tem que tentar fazer um compilado disso aí para ver se o empate foi ruim ou não foi. Se você for olhar em relação à tabela, na minha opinião, não foi ruim. Desde que os 3 pontos do jogo contra o Colo-Colo o Fortaleza receba, porque senão esse um ponto é ruim. Agora, se você for olhar em relação ao jogo, você pode ficar com a sensação, por determinado tempo do jogo, que o empate foi ruim do Fortaleza. Mas se você olhar por um outro lado, o empate não foi ruim. Então a gente vai falar rapidamente sobre isso, para não se estender muito. Mas Bucaramanga 1, Fortaleza também. E aí tem alguns aspectos em relação ao futebol que a gente vai. A bola em si, que a gente vai comentar aqui nessa resenha com Magalhães. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Deixa, deixa eu te falar uma coisa. O Bucaramanga contra o Racing deu 6 chutes em direção ao gol. O jogo foi lá. O jogo foi mando de campo do Racing. O Bucaramanga deu 6 chutes em direção ao gol e 13 chutes ao total. Equilibrou ali a posse de bola com o Racing. Ou seja, fez um jogo bem igual contra o Racing, campeão da Recopa, na Argentina. Bom, eu estou pegando esse número aqui.
Então, amigo torcedor do Fortaleza, o Bucaramanga ganhou do Racing fora de casa por 2-1. Teve o mesmo número de chutes a gol do Racing em direção ao gol e equilibrou ali os chutes totais, posse de bola equilibrou também, ou seja, parelho, parelho. Aí a gente vai aqui para a estatística. O Fortaleza chutou mais a gol do que o Bucaramanga em direção ao gol. O Fortaleza teve 7 chutes em direção ao gol, tendo uma bola na trave, e o Bucaramanga só chutou 4. Então, se você levar em consideração esse recorte, o Bucaramanga teve mais dificuldade para jogar em casa com Fortaleza do que para jogar com o Racing. Não é isso? Eu não estou aqui como defensor do Fortaleza, não é nada disso. Só estou pegando números. Beleza? Que daqui a pouco a gente vai falar, mas você já vai pensando. Então vamos aqui para a classificação. O Fortaleza é o último colocado do grupo. Tem um ponto, só que tem 2 jogos. Tem 2 jogos. Por quê? O jogo contra o Colo-Colo está sob juízo. Primeiro colocado é o Bucaramanga com 5, o segundo é o Racing com 4, o Colo-Colo é o terceiro com 2, o Fortaleza é o último com 1. Se o Fortaleza ganhar os pontos, que é o que todo mundo espera, ele vai a 4 pontos. E ganhando os pontos, ele faz um 3-0, né? Ele faz um 3-0 ali. Já passa o Colo-Colo, fica ali com uma vitória, um empate e uma derrota. Fica com um saldo, vai ali, aí ganha os 3 gols, né? Ganha os 3 gols, vai com 4, fica com saldo 0. No saldo não passa o Racing, mas fica na terceira colocação. Foi isso. Ganha os 3 pontos e vai a 4. Fica com uma vitória, empate a derrota igual o Racing, ganhando os 3 gols, fica com 4 feitos, 4 sofridos, saldo 0. Não passa o Racing, mas fica com o mesmo número de pontos do Racing. Está na briga. Está na briga. Então, você levando em consideração isso, o empate contra o Bucaramanga não foi ruim. Tá? O próximo jogo do Fortaleza será. Deixa eu pegar aqui. O próximo jogo do Fortaleza será contra o Colo-Colo, dia 6 de maio, aqui. Então é mais uma oportunidade, né? Fortaleza jogando em casa. Tudo bem que jogou em casa contra o Racing, perdeu, mas a gente espera que Fortaleza decida isso em casa. Se ganhar os 3 pontos e ganha do Colo-Colo, dificilmente não vai se classificar. Pelo menos para a Sul-Americana. Pelo menos a Sul-Americana. Depois do Fortaleza joga em casa de novo contra o Bucaramanga, joga 2 seguidas em casa e define fora de casa contra o Racing. Então, as 2 próximas partidas do Fortaleza em casa, tem que ganhar as 2. Ganhando as 2, ganhando os 3 pontos do jogo contra o Colo-Colo, o Fortaleza vai estar classificado, porque aí já vai fazer 10 pontos. Vai fazer 10 pontos. 3 do jogo contra o Colo-Colo, vai a 4. Mais 6 pontos dos 2 jogos jogando em casa, chega a 10. Acredito que esteja classificado. Pode não ser em primeiro, mas ali em segundo. Eu acho que nem Sul-Americana. Eu acho que passa para as oitavas de final. Então, cara, você levando em consideração a tabela, o empate não foi tão ruim assim. Aí vamos aqui para a partida. Como eu falei, contra o Racing, o Bucaramanga chutou igual. Contra o Fortaleza, o Bucaramanga chutou menos. Primeiro tempo do Fortaleza. O Fortaleza conseguiu anular bem o Bucaramanga. Fez ali uma proteção com três zagueiros. O Bucaramanga teve muita dificuldade. O Fortaleza encontrou muito espaço ali no meio de campo, saindo ali pro contra-ataque. O Davidson fez o gol, né? O pênalti defendeu, depois no rebote ele fez o gol. Importante a bola entrar. Depois o Davidson teve uma outra, que ele chutou de longe, inteligente, tá? Poderia ter feito o gol. Mas o Fortaleza controlou o jogo.
O Fortaleza controlou o jogo com uma postura legal, é, com uma postura de um time confiante. Então, o primeiro tempo do Fortaleza eu gostei bastante. Gostei. Melhorou do que eu tinha visto, porque o maior problema para mim do Fortaleza nesse momento é a falta de confiança. É um time que está sem confiança. Os jogadores não têm confiança para fazer as coisas. Isso atrapalha em qualquer profissão. Então, essa falta de confiança está atrapalhando muito o Fortaleza. E no primeiro tempo, parece que essa falta de confiança não estava causando muito problema, porque o Fortaleza percebeu que estava se defendendo bem, que o Bucaramanga estava incomodado essa incomodação estava dando espaço para o Fortaleza. Então, para mim, o primeiro tempo foi do Fortaleza. Fortaleza dominou, controlou, colocou o jogo do jeito que ele quis e saiu vencendo por 1-0. No segundo tempo, a coisa mudou. Conforme foi passando o tempo, o Fortaleza foi se agarrando muito no 1-0. Se o Fortaleza no segundo tempo tenta jogar um pouco mais, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas mesmo assim, o Fortaleza se agarrando no 1-0, recuando demais, o Fortaleza teve a oportunidade de fazer um 2-0. O Pikachu entrou logo na primeira oportunidade, ele meteu a bola na trave. É, Provavelmente muitos torcedores do Fortaleza vão culpar o Pikachu, vão falar que a culpa é dele. O empate é a culpa do Pikachu. Tenho certeza que muita gente vai falar isso. Eu digo o seguinte, cara, bola na trave. Se você ficar treinando para acertar a trave, tu vai chutar 10, talvez você acerte 5 e aí 5. Então a bola na trave é uma questão de sorte para um lado e falta de sorte para o outro, né? Ele tira do goleiro, ele poderia ter tirado embaixo, né, o goleiro ficar cara a cara com ele poderia tentar jogar por baixo, mas ele jogou por cima. Falta de sorte. Depois ele teve uma outra oportunidade que ele chuta, a bola bate na rede pelo lado de fora. Ou seja, teve duas oportunidades no pé do Pikachu de fazer o segundo gol. Para o Pikachu, pô, cara, é, eu não vou ficar em cima do muro. O Pikachu é um cara decisivo, que tem qualidade, é, mas eu acho que a ansiedade do Pikachu também o atrapalhou. E aí, se alguém falar assim, porra, se o Pikachu faz o segundo gol, a gente matava a partida. Provavelmente. Então fala assim, pô, a culpa foi do Pikachu. Cara, eu não vou ficar em cima do muro, não. Sim, sim, sim. Principalmente o primeiro lance, que o goleiro tá na cara dele. Ele tinha oportunidade de escolher. Escolheu um e acabou não fazendo. Então, esse negócio, não, quando um perde, todo mundo perdeu, quando um ganha, todo mundo ganhou. Isso depende. Ali era um contra um, era o Pikachu contra o goleiro. Então, na minha opinião, parte, sim, obviamente, do resultado está no pé do Pikachu. Como várias vezes a vitória do Fortaleza saiu dos pés do Pikachu, dessa vez não ter vencido passa no pé do Pikachu. É do jogador e ele sabe disso. Não vai ser isso que vai mudar alguma coisa. Mas muitas vezes o Fortaleza ganhou graças ao Pikachu. Dessa vez não ganhou também graças ao Pikachu, porque se ele tivesse feito pelo menos principalmente o primeiro, faria 2-0 e tinha matado a oportunidade. O Fortaleza no segundo tempo recuou demais, mas teve uns 3 ou 4 contra-ataques ali. E aí eu vou dizer dois, esses dois com o Pikachu, e teve um outro também que poderia ter feito 2-0 e matado a partida. E aí no final do jogo, já aos 40 e pouco, acontece o pênalti, onde o Caramanga bate, a bola bate na trave, entra, né? O jogo ainda segue, depois para, porque o VAR fala que a bola entrou, eles empatam em 1-1. E o zagueiro do Fortaleza, que estava indo muito bem, né? O zagueiro lá pelo lado, pelo lado esquerdo, né? O, deixa eu pegar aqui. O Mancha, bom jogador, acaba falhando e
O Fortaleza tem que agradecer que não tomou a virada. Postura. Toma um gol de pênalti, se apavora e quase que toma a virada. Então, o grande problema do Fortaleza é de postura e de equilíbrio. O Fortaleza poderia ter feito 2-0, vencido o jogo, mas poderia ter perdido de 2-1 em 5 minutos, por desespero e falta de postura. Então, eu acho que muito mais do que o futebol, que na minha opinião, no primeiro tempo, o Fortaleza melhorou, apesar de ter recuado demais no segundo tempo, mas criou oportunidades, o problema do Fortaleza é psicológico. É, tem muita gente que não acredita nisso, que acha frescura. Não é. Você fazer as coisas sem confiança é muito ruim. E o time do Fortaleza é um time sem confiança, que precisa retomar essa confiança. Os jogadores arriscarem mais, fazerem jogadas mais ousadas. Muita gente reclamando também de algumas substituições que, que o Vojvoda fez, tipo colocar o Dilo. Ninguém entendeu, porque ele ser colombiano, pode ser. Mas, cara, você pegando no conjunto das coisas, eu vi uma evolução no primeiro tempo do Fortaleza. No segundo tempo recuou demais. E acho que o problema de confiança voltou a aparecer, principalmente no final do jogo, que quase toma a virada. Mas de você se levar em consideração como está o grupo e o que o Fortaleza pode ganhar os 3 pontos, não é ruim o resultado é, que o Fortaleza conseguiu fora de casa contra o Bucaramanga. Aí só para lembrar aqui, o Bucaramanga, deixa eu pegar aqui. O Bucaramanga empatou em casa também com o Colo-Colo, ou seja, o Bucaramanga parece que tem um problema em jogar em casa. Que as duas que o Bucaramanga jogou em casa, ele empatou. Ele ganhou fora de casa contra o Rato, mas empatou as duas, contra o Colo-Colo e contra o Fortaleza. Contra o Colo-Colo, deixa eu até pegar aqui, de novo, ó, contra o Colo-Colo, para você ver o resultado do Fortaleza, tá? O Fortaleza chutou mais que o Bucaramanga jogando lá. O Colo-Colo, contra o Bucaramanga lá, o Colo-Colo deu 5 chutes em direção ao gol. Bucaramanga 5. Bucaramanga contra o Racing fora de casa, deu 6 chutes fora de casa e o Racing 6. Ou seja, o único time que o Bucaramanga chutou menos foi o Fortaleza. Ou seja, o Fortaleza marcou melhor do que o Racing e marcou melhor do que o Colo-Colo. Então você tem que olhar o copo por isso aí. Você pega os 2 jogos do Bucaramanga contra o Colo-Colo e Racing, vê os números e vê os números contra o Fortaleza. Os números do Fortaleza foram melhores do que os números do Racing e os números do Colo-Colo. Então tem que se analisar com um pouco de calma, tentando tirar a emoção, né? Então eu vi um bom jogo ali razoável do Fortaleza, se você levar em relação aos números que o Bucaramanga teve contra a Racing e contra a Colo-Colo, os números que o Bucaramanga teve contra o Fortaleza foram inferiores. Ou seja, o time que deu mais trabalho, a princípio, em números, foi o Fortaleza. Então, eu vejo o resultado como resultado bom, levando em consideração o grupo, levando em consideração que vai ganhar os 3 pontos. E também eu vi uma evolução do Fortaleza, sim. Principalmente porque Bucaramanga é o líder e teve números melhores do que teve contra o Fortaleza. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.